Olá, bem-vindo de volta ao meu canal de YouTube. Esta semana, como prometi, vou falar de um tema que surgiu depois da publicação que eu fiz de um vídeo em que basicamente era um excerto de uma conversa que eu tive com o Ricardo Parreira, ex-CEO e fundador da PHC, empresa que vendeu recentemente, e essa conversa foi gravada ao vivo durante a apresentação do meu projeto. E num desses certos que nós publicámos, falamos sobre a importância de ter amigos no contexto profissional. O título deste vídeo, e estou a gravar o vídeo hoje não só porque fiz esta promessa, mas sobretudo porque claramente foi um tema que interessou. Não é? O tema deste vídeo dizia ahm, que uma empresa não é uma família, não é? E não devemos contratar familiares porque os familiares não podem ser despedidos. E, portanto, abordava o tema de o impacto que ter amigos no trabalho tem. E aparentemente este foi um tema que interessou muitas pessoas, porque estamos a falar de um vídeo que teve perto de 400 mil, ou mais de 400 mil visualizações nas várias plataformas, 300 mil praticamente, aliás mais, apenas em Instagram. E portanto, claramente, o que isto me diz, muito mais do que ficar agradado com o número de visualizações, é que estes vídeos que vamos publicando para acrescentar valor a quem está a ver, claramente este foi um tema que te interessou. E por isso, se interessou, vale a pena aprofundar um bocadinho mais, sobretudo porque quando olho para os comentários que esse vídeo obteve, claramente é um vídeo que teve muito alcance porque também dividiu opiniões. E basicamente houve dois lados que se fizeram notar um bocadinho mais. O primeiro lado foram aqueles que concordaram, não é? E foram partilhando através de stories, através de comentários, um, o acreditar que efetivamente, se as suas organizações tivessem um ambiente onde a amizade era valorizada e promovida, que claramente isso podia ter impacto não só na produtividade, mas também na retenção. E por isso muitos puseram-se desse lado. Ao mesmo tempo, houve quem estivesse completamente do lado oposto. E basicamente, resumindo as opiniões nesse campo, qualquer coisa como isso é conversa, não invistam dinheiro nessas coisas, paguem a melhores salários e melhores prémios. E quando eu digo essas coisas, estou a falar de momentos em que podemos criar condições para que as amizades sejam desenvolvidas. Vamos falar team building, por exemplo. E outros, se calhar ainda mais no extremo, simplesmente diziam: eu não vou trabalhar para fazer amigos, eu vou trabalhar para ganhar dinheiro. Ponto. E por isso, como este foi um tema que interessou muita gente e ao mesmo tempo dividiu o meu compromisso, não é, de partilhar semanalmente uma peça, um, o meu compromisso foi não só, obviamente, cumprir esse compromisso, como também falar e dar a minha opinião, e tenho uma opinião muito própria sobre este tema e muito enraizada naquilo que foi a minha experiência, portanto, falar sobre isto. E, portanto, se o tema te interessou, se foste uma das mais de 400 mil visualizações que o vídeo teve, este vídeo de hoje é para ti. E por isso começar exatamente por isto. Se, um, para além deste vídeo, temas como este te interessam, aproveito para pedir-te que subscrevas o meu canal, porque é aqui e num podcast que tenho, o Desalinhado, onde os temas que abordamos semanalmente são sempre coincidentes, é aqui que eu discuto estes temas e não quero que percas o próximo episódio e a próxima discussão que vamos ter, que são sempre à volta de temas de gestão, obviamente. E por isso deixa-me começar este episódio, depois desta introdução, por dizer uma coisa. Aquilo que o Ricardo partilhou não foi apenas a sua opinião enquanto gestor. Né? O Ricardo partilhou uma evidência. Portanto, as conclusões de um estudo de uma empresa de estudos de mercado chamada Gallup, que naquilo que é um questionário que faz, de 12 perguntas, tem uma pergunta específica que basicamente faz uma pergunta muito simples, que é se tens um amigo na organização. E aquilo que é observado, portanto, mais uma vez, isto é uma evidência de um estudo, ok? Aquilo que é observado basicamente é que quem responde sim, eu tenho um bom amigo dentro da organização, depois, quando vamos analisar
a retenção dessas pessoas, verificamos que, efetivamente, as pessoas que têm um amigo têm maior retenção, ou seja, têm menor probabilidade de sair da empresa. Obviamente que isto são percentagens, não é? O Ricardo dizia que aumenta em 40% a probabilidade da pessoa não sair. E, portanto, estas são as duas primeiras notas. Primeiro, é resultado de um estudo e não apenas de uma opinião. Claro que é um estudo conduzido nos Estados Unidos, mas da minha experiência, muitos dos estudos que são feitos nos Estados Unidos acabam por ter reflexo também naquilo que é a gestão em Portugal. Obviamente temos uma cultura empresarial ligeiramente diferente, um bocadinho menos empreendedora, onde também há mais proteção ao trabalhador, mas mesmo que o impacto não seja de, vamos dizer, 40%, como o Ricardo citou, acredito efetivamente que ter, né, quem responda que tem a capacidade de criar amizades no local de trabalho vai estar mais propenso a manter-se. E aqui chegamos à segunda parte, não é, desta evidência, que é, não é dito que acontece em 100% das organizações, para 100% das pessoas e para todo o sempre. Não é? Até porque hoje em dia ficar a vida toda na mesma empresa é algo mais rápido. Mas efetivamente há um impacto positivo na retenção. E porquê é que eu gosto deste estudo? Porque é um estudo que vem trazer evidência, factos, àquilo que é a minha própria experiência profissional. Eu tive a sorte de passar por boas organizações, todas elas com uma cultura muito forte, e eu já vou falar um bocadinho sobre o que é isto ter uma cultura forte, não é só ter palavras bonitas nas paredes, e, coincidência ou não, por todos os sítios por onde eu passei, efetivamente fiz bons amigos. Partilhei inclusivamente no Instagram que na minha primeira experiência profissional, que foi na PwC, a primeira experiência profissional depois do curso, o grupo de amigos que formei são pessoas com quem eu, ao dia de hoje, ainda estou. Ainda esta semana jantei com grande parte desse grupo de 10 bons amigos que foi formado. Alguns deles transformaram-se em amigos muito próximos, padrinhos de casamentos uns dos outros, padrinhos de batismo de filhos uns dos outros, e portanto criou-se uma amizade forte. Será que foi sorte? Será que foi a cultura da empresa e os momentos que a empresa proporcionava de convívio entre colaboradores que ajudou a isto? Eu acredito que sim. Até porque vi depois esse padrão repetir-se em outras experiências profissionais que tive, como na Sonai, como na própria KW, onde em todos eles, tudo empresas com uma cultura forte, que proporcionavam momentos de proximidade fora do horário laboral, digamos assim, ou do normal funcionamento da empresa, proporcionavam momentos de convívio e, por coincidência ou não, sempre criei amizades nos sítios por onde passei. E por isso, esta é a evidência que, no meu caso, está também consubstanciada naquilo que foi a minha experiência. No entanto, sendo isto um tema que gera muita discussão, mesmo que haja evidência, mesmo que eu tenha experienciado isso, claramente nem toda a gente passou pelo mesmo, e aliás, o próprio estudo diz que isto pode impactar em 40% a retenção das pessoas. E portanto nem toda a gente tem esta experiência ou passou pela esta experiência, e portanto é normal que este tenha sido um tema que tenha dividido. E por isso eu queria abordar, não é, esta discussão e partilhar um bocadinho aquilo que é a minha visão sobre este tema da cultura na empresa e de termos a capacidade ou não de fazer amigos no local de trabalho, e responder aqui a 3 perguntas que me parecem fundamentais responder quando estamos a falar deste tema. E a primeira pergunta é uma dos comentários que eu vi repetido algumas vezes e por isso quero abordá-lo. Não é? Que o comentário, eu já o mencionei, mas era qualquer coisa como: as empresas, em vez de estarem a gastar dinheiro em momentos de team building, deviam era pagar melhores salários ou melhores prémios. Portanto, vamos dividir isto em 2. Não é? Sobre o tema do team building. O team building cria por si só o espírito de equipa?
Na verdade, eu acho que não. E por isso tendo a concordar com quem disse isto. O que é que eu quero dizer com isto? Se uma organização faz depender única e exclusivamente do momento de team building, a criação do espírito de equipa, a coisa não vai acontecer. Não é? Se não há espírito de equipa no dia a dia, então é muito provável que uma tarde de karts, um passeio de barco, uma ida ao paintball, seja o que for, resolva isso. Não é? Não vai ser o team building que vai criar por magia o espírito de equipa. O espírito de equipa, na minha perspectiva, acontece quando há uma cultura que é efetivamente vivida no dia a dia. Ok? E este foi um tema que eu já falei no episódio anterior, e é um grande desafio, ok? Porque a cultura não é só uma coisa que se escreve nas paredes, é algo que tem que ser vivida. E vivida exatamente no dia a dia. Ela tem que estar claramente comunicada, tem que viver nos momentos importantes do dia a dia da organização, e por isso, quando acontece um momento de team building, a cultura é reforçada. Depois de haver uma base criada, em que as pessoas conhecem qual é a cultura da empresa e a vivem no dia a dia, os momentos de lazer, vamos dizer assim, estes momentos de team building que são proporcionados, vão surfar essa onda. Se a coisa estiver desligada, o mais provável é que o momento de team building acabe por gerar frustração ou agudizar uma insatisfação que existe no dia a dia. Não é? Se não há espírito de equipa, se não há bom ambiente no dia a dia, como é que vai soar às pessoas eu de repente não ligar à minha equipa e depois querer levá-la a jantar fora? Ou fazer um passeio de barco? Ou não ter distribuído, não ter tido a capacidade de, vamos dizer, ter aumentos, distribuir prémios e depois fazer este investimento. Portanto, quando há uma ausência de comunicação clara daquilo que é a cultura da empresa, e sim, produtividade e lucro também faz parte da cultura da empresa, se isto não viver no dia a dia, então é pouco provável que os momentos de team building ajudem a criar efetivamente o espírito de equipa. Portanto, esta é a primeira parte com a qual eu concordo com quem disse team buildings para quê? Paguem melhor às pessoas. E já lá vou falar sobre esta parte de paguem melhor às pessoas. Mas então, se os momentos de team building não ajudam, ou melhor, ajudam, mas por si só não criam uma cultura mais forte, uma cultura que proporcione o bem-estar entre colaboradores e por isso ajude aos laços entre os colaboradores, então de onde é que vem? Não é? E esta é a segunda pergunta. Não é? Se não são esses momentos que vão criar o bom ambiente, então onde é que ele é criado? Já falei um bocadinho nisso. É na cultura, obviamente, que deve ser criada, mas o mais provável é que muitas organizações olhem para este desafio do bem-estar dos colaboradores, de uma relação saudável entre eles, de momentos que possam proporcionar este convívio. A maior parte das organizações, na minha perspectiva e pela minha experiência, esquece de começar a construir isso no momento que é absolutamente fundamental, e é o recrutamento. A atração de talento é o primeiro passo no qual nós devemos investir tempo para garantir que o espírito de equipa, a cultura, exista verdadeiramente no dia a dia. Como? Tendo clareza sobre quais são os princípios e os valores da organização e atrair pessoas que tenham exatamente os mesmos princípios e os mesmos valores. Porque se eu tiver uma organização que tem uma cultura clara e que por isso comunica claramente para dentro e para fora quais são os seus princípios e os seus valores, se for propositado no recrutamento a atrair pessoas que tenham os mesmos princípios e os mesmos valores, que haja este alinhamento, então é mais provável que no dia a dia, se eu tiver um colaborador ao meu lado que eu já sei que alinha com os princípios da empresa, e foram os princípios da empresa que me trouxeram a mim
então é provável que ele também partilhe dos mesmos princípios e dos mesmos valores. E por isso, independentemente da sua função, do seu perfil comportamental, da sua senioridade na equipa, a verdade é que eu vou ter uma base de entendimento. E por isso, esse espírito no dia a dia, se ainda por cima, como eu referia, for reforçado com momentos no dia a dia em que a cultura é partilhada, é comunicada, então é muito provável que haja este alinhamento, não é? E que o bom ambiente, o bem-estar e, trazendo isto para a conversa do estudo que foi apresentado, a capacidade de as pessoas criarem relações, e vamos dizer relações que passem positivamente a cordialidade, não é? Que possam de facto sentir-se ligadas, e por que não dizer que criem laços de amizade no trabalho, é mais provável que isso aconteça. E depois, quando há momentos de team building, e por isso quando conseguimos sair da espuma dos dias, da intensidade das nossas funções, quando temos um momento de reforço e não de criação de cultura, de reforço de cultura, que os laços que existem no dia a dia possam ser acelerados, reforçados ou criados, caso isso ainda não tenha acontecido. E por isso, o bom ambiente muitas vezes não é algo que se resolve no dia a dia, muito menos com momentos de team building que apareçam do meio do nada, muitas vezes resolve-se, tal como a criação da cultura, a montante, no momento de recrutamento. Recrutar pessoas que estejam alinhados com os princípios e valores da organização. Obviamente, para isto é preciso a organização, é preciso que o fundador, o CEO, o líder da equipa, tenha ele próprio clareza sobre quais são os seus valores, quais são os seus princípios e como é que isso vai manifestar na cultura que quer ver vivida no dia a dia da sua organização. Portanto, estes são os dois primeiros pontos. Não é? O team building não vai resolver por si só o bom ambiente da equipa. No entanto, se houver uma cultura já criada no dia a dia e, em particular, se essa cultura for criada no momento do recrutamento, estivermos despertos para a necessidade de recrutar pessoas alinhadas com os princípios e valores da organização, então a probabilidade de haver um bom ambiente no dia a dia, uma cultura que se viva no dia a dia e que depois seja reforçada nos momentos de convívio e que esses momentos de convívio sejam, por isso, bem percepcionados pelas pessoas, a probabilidade aumenta significativamente. Por isso, agora, se calhar, deixem-me abordar aquele que é o tema mais incómodo, que é, ok, isto é tudo muito bonito, mas eu trabalho não para fazer amigos, mas para ganhar dinheiro. E por isso, não seria melhor agarrar no dinheiro que é investido nestas iniciativas e simplesmente distribuí-lo pelos colaboradores? E isto, para mim, põe a conversa num plano de ou uma coisa ou outra. E raramente estes temas, né, sobretudo na gestão de uma organização e na gestão de pessoas, são temas de uma coisa ou outra. Na realidade, para mim, tem a ver com a capacidade da organização fazer uma coisa e outra. Porque há duas coisas que eu acho que, independentemente de estares do lado do colaborador, do lado, e não estou aqui a falar de fações, não é? Independentemente de seres um colaborador de uma organização, e estás a ver isto, ou seres um gestor, eu já tive dos dois lados, ok? Já fui colaborador e já estive do lado de quem gera a equipa e tem a máxima responsabilidade sobre a gestão do dia-a-dia. Portanto, consigo ter esta perspectiva. E há duas coisas que eu acho que toda a gente tem que ter muito claro. Primeiro, as empresas existem para dar lucro. Okay? Quem faz o investimento, quem assume o risco de montar uma organização, quer invariavelmente que a sua empresa dê lucro. Porquê? Porque quer recuperar o investimento que fez. É tão simples como isto. E por isso, para que isso aconteça, para que a empresa dê lucro, obviamente, tem que não só ter capacidade de ter um produto que chegue aos clientes e depois recrutar pessoas para ajudar a escalar esse negócio para que a empresa dê lucro. Não é? Eu não me vou alongar sobre o funcionamento de uma empresa, não é o propósito do episódio de hoje. Mas todas as empresas funcionam, não é? Têm como objetivo dar lucro, remunerar quem fez o investimento e quem assumiu o risco de montar
aquela empresa. Do outro lado, eu não tenho dúvidas nenhumas que todas as pessoas, todas as pessoas trabalham por dinheiro. Esta é uma coisa que eu ouço muitas vezes. Aquela pessoa só trabalha por dinheiro. Meus caros, eu também só trabalho por dinheiro. As únicas pessoas que não trabalham por dinheiro são voluntários. E eu acho que ninguém está no dia a dia, com raríssimas exceções, a fazer voluntariado. Portanto, todos nós trabalhamos por dinheiro. E por isso é legítimo que haja esta tensão, não é? Entre o gestor que tem que fazer uma gestão correta dos seus recursos, sejam eles pessoas ou os seus recursos financeiros, e os trabalhadores que obviamente querem ver o seu trabalho remunerado. Portanto, esta tensão é natural. E por isso, como eu dizia, não é uma coisa ou outra. É uma coisa e outra. É, obviamente, remunerar com justiça as pessoas que estão na organização. E quando eu digo com justiça, é a justiça face ao mercado, mas também face à própria dimensão da empresa. Não é? A mesma função em diferentes organizações vão ser remuneradas de uma forma diferente. Não é? Seja pela maturidade da empresa, pelo setor, pela sua localização, enfim, tantos fatores que influenciam isto. Agora, obviamente que sou 100% a favor de haver uma remuneração justa e condigna com aquilo que é a função que a pessoa executa no dia-a-dia da empresa. Mas não consigo acreditar numa empresa ou conceber uma empresa que ela própria só viva para pagar salários. E também não acredito, atenção, sei que há pessoas que pensam desta forma, eu trabalho para ganhar dinheiro e não para outras coisas, mas deixo esta pergunta. Se eu tiver a capacidade de ganhar dinheiro naquilo que faço e sentir que estou a ser justamente remunerado pelo meu trabalho, e obviamente todos nós queremos ganhar sempre mais dinheiro, acho que isso é uma evidência, mas temos que atender àquilo que são as dinâmicas do mercado, às dinâmicas da empresa, não podemos todos ganhar o máximo de dinheiro possível, não é realista. Mas se eu estiver num local de trabalho em que sinto que estou a ser justamente remunerado pelo a minha função, né, pelo meu trabalho, se eu adicionar a isso um ambiente onde as pessoas são valorizadas, onde eu consigo, tendo em conta que passo 8, 9, 10 horas por vezes naquele local de trabalho, acabo por passar mais tempo no trabalho do que com muitas vezes a minha família. Se esse ambiente for saudável, se eu conseguir criar laços de confiança com aquelas pessoas, laços de amizade, não é melhor do que ao contrário? Que isto parece-me relativamente óbvio. Mais uma vez, todos nós trabalhamos por dinheiro, mas se conseguimos trabalhar por dinheiro num sítio onde, on top disto, me vou sentir bem, não é melhor? Porque eu também acredito no seguinte, e isto agora do lado da organização, se nós tivermos uma cultura em que só valorizamos o dinheiro, e portanto estamos do lado do empregador a pensar nisto da mesma forma, as minhas pessoas só vêm trabalhar comigo por dinheiro e por isso não vale a pena investir noutras coisas. Pois aqui também tenho uma visão muito clara, que é quem vem só por dinheiro também sai por dinheiro. E por isso, se não houver mais nada que faça com que a pessoa questione se uma mudança vale a pena, então, assim que aparecer uma proposta financeira melhor, a pessoa sai. E portanto, há sempre os dois lados, né? Seja o lado do colaborador, seja o lado do empregador, e o lado da tensão positiva que há entre remuneração e o bem-estar. Há sempre esta tensão, mas mais uma vez, eu acho que nem o colaborador, nem o empresário deve pensar só numa coisa ou outra. É uma coisa e outra. Deve haver uma cultura em que o trabalho das pessoas é corretamente remunerado, que há perspectivas de crescimento, assim que a empresa tiver capacidade para isso. E isto é outra coisa que muitas vezes sinto que falta na discussão quando estamos a falar da relação entre empregados e empresários, é também esta noção de que no contexto português, e vou dizer isto abertamente, os empresários têm um sócio maioritário que se chama o Estado e que, quer gostemos, quer não, leva uma fatia considerável
da capacidade dos empresários poderem reinvestir no seu próprio negócio, que é, como quem diz, também nas suas próprias pessoas. Né? A capacidade das empresas reinvestirem no seu negócio não está só condicionado pela forma de pensar do empresário. Muitas vezes está condicionado pela carga fiscal excessiva, na minha perspectiva, que existe sobre os empresários. Seja naquilo que é o lucro da empresa, e portanto a forma como as empresas portuguesas são taxadas em sede de IRC, seja também pelo custo que remunerar colaboradores tem. Eu acho que todos nós, se já tivemos uma folha salarial, ficaremos frustrados com a diferença que existe entre o salário bruto e o salário líquido. E, portanto, muitas vezes quando falamos desta capacidade das empresas reinvestirem nas suas pessoas, não nos podemos esquecer que há uma carga fiscal muito grande que impacta a capacidade das empresas portuguesas reinvestirem no seu próprio negócio e, obviamente, investir nas suas pessoas. E nisto eu acredito, e já me cruzei com muitos empresários das mais variadas dimensões de empresa, e não conheço nenhum que tenha tido sucesso a longo prazo que não tenha esta perspectiva. Ter a clareza que para ter sustentabilidade do negócio a longo prazo, eu tenho que ter a capacidade de reter as minhas pessoas. E isso faz de 3 formas. Ter atenção ao recrutamento, ter a capacidade de remunerar corretamente as pessoas e, obviamente, através disto, criar uma cultura, mas também um ambiente, seja ele remuneratório ou de convivência entre as pessoas, que ajude a aumentar a probabilidade das pessoas ficarem. Mais uma vez, o Ricardo cita isto quando, neste pequeno excerto e na conversa. O custo de substituir alguém é muito grande para uma organização. O custo de uma saída de uma pessoa muitas vezes ultrapassa um ano de salário dessa pessoa, porque entre encontrar alguém, fazer o seu onboarding, formá-la e começar a produzir ao mesmo nível que a pessoa que saiu, para além da perda de conhecimento que houve, tem um custo para a empresa. E por isso é natural que, para além da remuneração, todas as empresas se preocupem com a atração, mas também a retenção de talento a longo prazo. E disto eu não tenho grandes dúvidas. Creio mesmo que não temos que pensar apenas numa coisa ou noutra. Podemos claramente, seja enquanto colaboradores, seja enquanto gestores, pensar numa coisa e outra. Remunerar corretamente os funcionários, mas também investir em momentos que criem, atenção, mais uma vez, não é que criem, que reforcem os laços que são desenvolvidos no dia a dia se tivermos uma cultura que se viva. Uma última nota para fechar, né? E neste caso para quem lidera organizações. Eu neste momento estou, como eu dizia, estive dos dois lados, e portanto neste momento estou do lado do empresário, daquele que está a arriscar o seu próprio capital para criar uma organização. Parto, não é, para esta jornada com esta clareza de quem já esteve dos dois lados. Não é? É possível remunerar corretamente os colaboradores, ter um plano de desenvolvimento e também cuidar da cultura. Criar um bom ambiente que permita que as pessoas se sintam bem, queiram continuar connosco. Porque em última instância é juntando estas duas coisas que o empresário vai conseguir atingir aquilo que todos querem e que eu já referi, que é mais lucro. Né? Ter as pessoas certas a bordo, felizes, mais produtivas, não é um custo. Né? É um investimento que eu faço e que vai acabar por trazer mais lucro à organização. Né? Reter quem é efetivamente bom é provavelmente das coisas mais rentáveis que uma organização pode fazer. E por isso ter um bom ambiente, uma cultura que se vive no dia a dia, a capacidade das pessoas criarem relações que também elas ajudem a reter, acaba muito provavelmente por ser a forma mais barata de conseguir
que as pessoas se mantenham connosco. E por isso é importante olhar para esta perspectiva como um investimento. Investir na cultura da empresa, investir em momentos em que as pessoas possam reforçar os seus laços, conviver, é absolutamente fundamental. Como eu dizia, esta é uma conversa baseada num estudo, em evidência, que, com base na minha experiência, naquilo que eu vivi, de facto consigo validar e também consigo olhar para muitos dos clientes que acompanho e muitos dos empresários com quem eu me cruzei e ver que, efetivamente, quem apostou verdadeiramente no bom ambiente, quem apostou em ter uma cultura forte, quem fez esse investimento em cuidar das suas pessoas, obviamente também associado à correta remuneração dos colaboradores, acabou por conseguir trazer a tal sustentabilidade do negócio a longo prazo, sem pôr em causa aquilo que qualquer empresário ambiciona: ter uma empresa altamente rentável e que o lucro permita não só reter os melhores, mas obviamente remunerar o risco de quem fez este investimento. Afinal, foi para isto que o empresário decidiu arriscar o seu tempo, o seu capital, para ver retorno, para ter retorno do seu investimento e do risco. E por isso acho que este tema, sendo absolutamente fundamental, muitas vezes é olhado do prisma errado ou muito polarizado. E eu acredito que as duas coisas podem conviver. E por isso, se pertenceste ao grupo de quem comentou e estava contra ou não se reviu neste estudo, espero ter respondido às tuas questões de forma transparente e que isso possa ter eventualmente contribuído para pensar sobre este tema de forma diferente. Se estás do lado de quem decide numa empresa, numa organização, deixa esta pergunta, não é? Reforça a pergunta que já fiz. Estás a olhar para o bom ambiente, a cultura da empresa, como um custo ou como o investimento mais barato que podes fazer para reter efetivamente quem é bom? Acho que esta é uma pergunta fundamental para qualquer empresário se fazer. Obrigado por ter estado a assistir a esta, hoje mais uma conversa informal sobre este tema que acabou por gerar muito interesse e reforçar aquilo que tenho dito sempre, não é? Para além de te pedir para subscreveres o canal e seguir-me nas diferentes plataformas, continuar a partilhar este feedback, não é? Que é importante para mim, não só para o projeto que estou a desenvolver, mas sobretudo para garantir que deste lado estou a partilhar contigo e a ter uma conversa que verdadeiramente te interesse, que possa acrescentar valor e a passar ferramentas e ideias práticas que possam ser implementadas no teu negócio ou enquanto colaborador. E portanto, comenta. O post que teve quase 400 mil visualizações foi rico porque gerou estas conversas e são conversas que acabam por nos voltar a trazer uma coisa que eu acho que muitas vezes se perde nas redes sociais, que é a capacidade de trocarmos ideias e de argumentarmos, não é? E por isso é que, apesar de haver aqui posições polarizadas neste tema, eu quis fazer este vídeo para trazer perspectivas diferentes, porque eu acho que se nos mantivermos só do lado da polarização, aí não há debate, não é? O debate acaba por ser a coisa mais saudável que nós podemos ter, seja na sociedade, seja no mundo dos negócios, porque é esgrimir ideias, esgrimir argumentos, que eu acho que se cria verdadeiramente valor e todos nós podemos crescer. Por isso, se estes conteúdos te interessam, subscreve e vai partilhando comigo qual é a tua perspectiva sobre este tema e que outros temas é que podíamos estar aqui a falar para que isto seja uma conversa interessante e que nos ajude todos a crescer mais um pouco.